Oi, corredores! Eu sou a Roberta Palma, do Jornal Corrida, e hoje eu estou aqui com Tadeusz Kasabian. Tadeusz, que é o CEO da ESCOM. Obrigada, Tadeusz, por estar aqui com a gente hoje. Valeu, Roberto. Obrigado pelo espaço. Na verdade, bom, todo mundo aqui acho que conhece um pouco da ESCOM, mas muita gente não sabe, Tadeusz, e confunde tudo, né? Inclusive, ontem mesmo eu vi um post com uma crítica à ESCOM sobre a Maratona do Rio, e você não é o organizador da Maratona do Rio, né? Então, a ideia do nosso papo aqui é justamente começar. A gente vem fazendo uma campanha no Jornal Corrida para começar a falar um pouquinho sobre esse mundo aqui de bastidores e apresentar algumas coisas do mundo da corrida que, com esse crescimento, ficaram meio perdidas. E aí, a ESCOM tem 30 anos de mercado. Você organizou por décadas a São Silvestre, mas o seu contrato com a São Silvestre não existe mais desde o ano passado. Você é o organizador da Maratona Internacional de São Paulo, você é o organizador da Volta da Pampulha, você é o organizador da Meia Internacional e com um calendário de mais de 50 provas no Brasil por ano. Fala um pouquinho de vocês antes de mais nada. Pô, legal, obrigado. É isso aí, a gente não é o organizador da Maratona do Rio, isso é um fato, né? O organizador é Dream Factory e Spiridon. E aí, a rede social é isso, né? As pessoas às vezes acabam não lendo ou pegando rapidamente a matéria ou não entendendo o contexto geral, às vezes é um cortezinho, enfim, saca do contexto um pedaço do conteúdo para ir comentar, enfim, mas não tem problema, é um espaço democrático e ele é para isso, né? E a gente está há 35 anos na corrida de rua e a empresa começou em 77, e em fase de atualização sempre, né? A gente trabalha com ciclos, então começou em 77 em algumas modalidades esportivas, no tênis, depois foi para o basquete, vôlei, enfim, até que a gente entrou por um convite para trabalhar na produção de São Silvestre, lá atrás, quando ela veio para de tarde, e aí depois passou um período, a gente acabou entrando no comitê organizador e assumindo a organização dela. Mas antes disso, a gente acabou assumindo a Maratona de São Paulo também, junto, né? Maratona de São Paulo, Pampulha, a Meia Maratona do Rio, enfim, e uma série de outros eventos. A Meia de São Paulo a gente trouxe, e foi criando produtos também. Então tem uma história bacana, é uma empresa consolidada, já faz bastante tempo. Temos uma estrutura com escritório, com galpão de logística, enfim, somos em 40 pessoas trabalhando, é um calendário anual, sobrevivemos à pandemia e estamos por aqui. Então tem uma história bacana e nem sempre a gente tem agilidade de renovação, às vezes os processos têm que ser repensados e atualizados, e a gente vive em processo de reciclagem e renovação, criando produtos, lançando produtos, a gente acabou mergulhando no mundo das licenças, provas temáticas. Então é isso aí, né? Sempre focados nos eventos ou proprietários, ou eventos de terceiros, ou eventualmente alguma encomenda, né? E as licenças que a gente tem, as provas temáticas. Então esse é o cenário todo que a gente desenhou nessa trajetória. Tadeusz, nas últimas semanas você ocupou um espaço até na mídia que não é de corrida, né? Porque você deu uma entrevista para o Globo, para o blog da Carol lá no Globo, e foi destacado uma fala sua, né? Então eu quero começar por aí. A gente vai tratar de vários assuntos, mas eu quero começar por aí. Nessa entrevista, você declarou que a corrida de rua no Brasil virou uma várzea, né? Eu, particularmente, não sei em qual contexto você disse isso, mas eu, particularmente, em vários contextos, eu concordo com você, tá? Eu disse que está uma várzea. Mas eu queria que você explicasse para o nosso público o que exatamente está uma várzea dentro do seu ponto de vista, a partir do seu ponto de vista. A várzea, no sentido daquele terreno não consolidado, né? Ele frágil,
um limbo, uma situação que se reconstruiu no mercado, que se construiu no mercado nos últimos anos, principalmente no pós-pandemia, antes também e logo no pós, com o surgimento de uma série de eventos, empresas, associações, entidades, eventos privados, não privados, incentivados. Assim, eu não sou, como eu disse também na minha matéria, eu não sou contra ninguém, nem estou contra as empresas, nem o crescimento. Sou muito a favor do lucro, do crescimento ordenado, planejado, mas o que eu tenho enxergado é justamente a evolução muito rápida, né? E a minha crítica é aos processos, principalmente aos processos. Eu não sou contra o sistema, aos processos. Os processos têm que ser melhorados. Então, esse é o conceito que eu enxergo, né? Vários é aquele local, né? Realmente que não está sedimentado, que ele precisa ainda, ele precisa de um tratamento, ele precisa deixar de ser uma várzea e voltar a ser tratado de uma forma mais solidificada, sabe? Um terreno mais fértil e mais estável também, né? E posso detalhar para você o meu ponto de vista sobre várzea ou não, ou sobre as falhas no processo e o que eu acho que está desorganizado nesse momento. A gente vai entrar nessa desorganização, mas eu queria que, antes da gente entrar nela, bom, em primeiro lugar, eu venho falando aqui no podcast do Jornal Corrida, já tem vários episódios nossos, que falta estruturar. Eu acho que está faltando, é isso que você falou mesmo, uma estruturação, né, do mundo da corrida, porque me parece que cada um está fazendo do seu jeito e não se comunicam as coisas de uma forma adequada para o público, e o público nivela de uma forma errada. Né? E você citou um ponto que é muito importante, que a gente vê o pessoal bater na tecla, e eu mesma já respondi comentários sobre isso, que é assim, é um negócio, tem que ter a estrutura e tem que ter o lucro. Né? Então, assim, corrida de rua é como vender camiseta, como fazer tênis, que nem tem um monte aqui atrás, como fazer um show, como fazer um torneio de uma outra modalidade esportiva, como tênis ou como basquete. É um negócio. Olha a NBA nos Estados Unidos, né? É um esporte, mas olha que negócio mais milionário. Né? Então, eu acho que é importante desmistificar essa coisa de corrida de rua é na rua, não é negócio, tem que ser tudo de graça, né? É isso aí. É bem por aí. Vocês são um exemplo bacana, NBA, mas nem precisa ir muito longe. As ligas de futebol, as ligas de vôlei, enfim, Fórmula 1, Stock Car, enfim, tudo se cobra, tudo acontece. Né? Tour de France, Volta da Espanha, enfim. Pô, tá bom, é na rua. Então, Maratona de Nova York, é na rua também. Quer dizer na rua, né? Então, e aqui no Brasil não é? Então, é isso, né? Tem que ter resultado, as empresas para sobreviverem, são várias famílias que dependem desse negócio, né? Aquele staff que vai no fim de semana trabalhar complementa o orçamento familiar, muitos deles contam com isso para realmente trabalhar. Então, como é que se paga as pessoas, né? Então, com receita, e essa receita serve para isso. Então, ordenar o processo agora, por conta do crescimento, é necessário, é fundamental, porque ele está desordenado, né? É isso, a minha leitura rápida é essa. Tem que ser as empresas constituídas legalmente, tem que ter o direito a resultado, né? E, obviamente, dá para ser acessível, dá para cobrar um preço justo, dá para fazer uma oferta bacana. Né? O conceito de preço justo também é aquele que você pode pagar, é relativo. Você não pode pagar, é relativo, mas dá para criar uma forma diferente, condição de pagamento. A gente opera assim num patamar bacana, a gente tem clientes fiéis, enfim. Então, tem lá inscrições que têm um valor maior, inscrições com um valor menor, mas a gente tem várias ofertas, e os eventos privados partindo às vezes de R$ 50 uma inscrição, e segue o jogo, vai até as que têm um pouco de valor mais elevado, né? Tem para todos os sabores, né? Todos os paladares. Então, isso que é legal, isso é bacana, né? Mas o mais importante é o seguinte: apesar de ter tudo isso, eles seguem padrões de qualidade, né? Eles seguem pelo menos regras, né? Às vezes você pode não gostar de um produto nosso, mas eles têm regras,
E as regras têm que ser para todo mundo. E é isso que não está acontecendo, né? As regras têm que ser seguidas, o jogo tem que ser igual para todo mundo, tem que haver isonomia no processo. É isso aí. O que seria isso, por exemplo? Dá para exemplificar, né? Por exemplo, você mencionou que tem provas sendo organizadas por pessoas sem nenhuma experiência, e eu concordo com você, porque eu estou do lado de cá, mas eu tenho uma plataforma de conteúdo, eu recebo solicitações de coisas que eu falo, gente, eu não posso divulgar isso, né? Não dá para eu divulgar, porque como eu vou divulgar uma prova que eu não sei quem é o organizador, que não tem estrutura nenhuma, que não tem segurança para o corredor, né? Então a gente também observa isso. O que seria essa diferença entre essas provas mais organizadas e as dos desorganizados, dos amadores, né? E no que isso, o que isso traz de risco para o corredor e para o mercado como um todo? Olha, Rô, assim, exemplos, né? Eu classifico aí em 3 pontos críticos hoje que a gente tem. É lícito que as pessoas comecem a fazer o seu negócio, construam um negócio. Porém, assim, quando você vai pôr uma corrida de rua, por mais que você pode ser amador, você pode ser um iniciante no processo. Acho que o primeiro passo é quais são as regras que eu tenho que seguir para pôr uma corrida de rua na rua. Simples, assim. Né? Vai buscar a regra da modalidade, vai buscar uma orientação da federação, vai buscar uma orientação de alguém que tem mais experiência, vai buscar uma orientação de empresas que já fazem isso, ou mesmo de grupos de corrida, enfim, empresas grupos de treinamento, empresas que já têm história para contar. Isso é um passo. O que está acontecendo hoje é o seguinte: a pessoa, não, vou fazer uma corrida. Ok. E aí vai lá. Tem ambulância? Ah, tem o que der. Não, mas não é o que der, é o que manda a regra. Né? Você vai fazer um determinado evento, acima de X pessoas, você é obrigado a pôr X tipo de atendimento médico. Existem normas, existe a BNT para isso. Então tem que ser seguido, e existe a regra da modalidade. Tem gente que não segue. Então aí você vai, para quem está fazendo um evento sério, contrata um nível de atendimento médico, e para quem está começando e resolver o que ele pode simplesmente, né? Como diz, eu achei legal, outro dia um cara, eu corro pela banana, água e banana. Quer dizer, o cara que acha que é buzina, água e banana, tá tudo bem, ele põe lá uma ambulância básica e acabou. E por mais que você tenha muita estrutura, você nunca está longe do risco de ter uma situação desagradável. Então, assim, mas que com estrutura você acaba minimizando esse trauma, se eventualmente acontecer alguma coisa desagradável, né? Que venha a ser até um óbito, por exemplo, numa corrida. Então, isso é importante, a documentação é importante, permits, brigadistas, enfim, a parte de hidratação, tudo isso tem muita gente fazendo de qualquer jeito. Isso precisa ser seguido. Tem regra para isso. E as pessoas não estão. Né? Pelo menos a medição básica tem que haver. É muito comum você ver prova com a cada 100 metros, 100 metros a menos, a cada quilômetro, 100 metros a menos, enfim. Prova de 10 quilômetros com 9. Enfim, ela estava marcada para 6, largou a 7. Enfim, tem de tudo hoje. E as pessoas estão levando isso com naturalidade. Não é assim, né? Então, tem que haver um cadastro, por exemplo, assim como você tem que haver um cadastro positivo de organizadores. Quem realmente está habilitado para fazer isso? Outro ponto são os treinões, né? Os crews e tudo mais. Porra, peraí. Tranquilo fazer um treinão. Mas, pô, semana passada teve treino no centro histórico com mais de 400 pessoas, zero, não tinha um papel, não tinha nada. Venham, vamos correr. Passado retrasado, desculpa. Teve um treino em Jaú com 600 pessoas e tem um organizador em Jaú que, pô, peraí, eu pago taxa e o outro faz um treino. Assim, para mim, treinão é corrida de rua. Né? Teve treinão semana passada aqui, enfim, de marcas famosas, chamando pela rede social. Vambora, todo mundo. Peraí, não é assim que faz, entendeu? Quer dizer que para nós fazermos uma corrida, a gente precisa ir lá, fazer o calendário da Secretaria de Esportes, mandar para a subprefeitura e tudo mais. Mas quem quer fazer um treinão na rede social, que é uma equipe, não tem que seguir regras? Está errado. Assessorias de corrida, por exemplo, que fazem treinões de 200, 300 pessoas, cobrando pelos treinões, entregando uma medalha. Não tem que pôr ambulância? Claro que tem. É claro que tem. Tem que ter responsável técnico? Tem que ter projeto? Tem que ter. Não, mas é treinão, não. Não é isso, não.
Assim, meu ponto, assim, isso tem que ser atacado, combatido, né? E combatido através das entidades, as que regem a modalidade e as que estão começando a se posicionar como, olha, estou aqui para cuidar disso. Então, se veio para cuidar, é bom cuidar mesmo, entendeu? Então, é basicamente isso, né? E aí você vem, por exemplo, a questão a rua é pública, sou pipoca, a rua é pública, fotografo quem eu quiser. Como assim, né? Então, já que a rua é pública, sou pipoca, a rua é pública, fotografo quem eu quiser, então tá bom. Então, já que a rua é pública, aí saímos, vai ter corrida todo dia às 6 da tarde na 23 de maio. Já que a rua é pública, eu faço o que eu quiser. Não é, por isso que eu disse, tá uma várzea, né? Eu faço o que eu quero, a rua é pública, eu vou correr sim. Aí, pô, às vezes, quantos depoimentos a gente vê, comentários nas redes sociais? Ah, você é trouxa que paga inscrição, eu corro de pipoca mesmo. Tá bom, ok, a gente fala o que para as pessoas que trabalham? É que todo mundo aqui é voluntário, a água, a luz, o telefone, a entrevista que eu estou fazendo com você agora, a sua internet, é tudo voluntário, tá? Tudo voluntário. Tudo voluntário, é tudo de graça para as pessoas correrem de graça e tá tudo bem. Então, ó, vamos ao cinema de graça. Então é o seguinte: a partir de agora a gente vai para os restaurantes, come de graça e sai sem pagar. Ah, só a rua. Olha, é o seguinte: se a tua mesa estiver na calçada, já que a calçada é pública, eu sento, como e vou embora. Esse é o conceito. Então, assim, né? Com todo respeito, eu posso te mijando no cachorro, né? Porra, entendeu? Eu posso te fazer xixi no cachorro. Não é? Tá ao contrário isso aqui. Né? Então a gente precisa olhar tudo isso e cobrar quem tem que ser cobrado. E avisar para as pessoas, ó, tem coisa errada acontecendo. Então eu venho alertando disso enfim, e do nosso lado a gente pretende assim trazer isso, né? Fazer eventos, inclusive, daqui para frente, encontros para poder esclarecer melhor isso entre as pessoas, né? Outro ponto, não, eu vou pôr a bicicleta no percurso para dar suporte para minha atleta. Pô, mas você pode atropelar alguém. Bom, eu não quero saber se vou atropelar alguém, eu quero dar suporte para minha atleta. Isso é tudo. E isso está acontecendo das bicicletas, está acontecendo tanto para dar assessorias, exageradamente colocando bicicletas no percurso para dar suporte para os alunos da assessoria, e o pessoal da filmagem, né, dos influenciadores, da filmagem, do skate, do monociclo. Do monociclo. Enfim. Pô, é tão fácil. Você quer dar suporte para teu atleta? Marca 2, 3 pontos no percurso. Olha, no quilômetro 7 eu estou lá na calçada do lado direito, no quilômetro 14 eu estou lá em tal lugar, pô, no 20 ou no 19 eu estou lá ali no outro ponto para te dar o último suspiro lá para você chegar, motivacional, teu gelzinho e tudo mais. Você não precisa entrar com uma bicicleta acompanhando a pessoa. Assim, né, as coisas vão se confundindo. Né? Então, o conceito é esse. Né? De um modo geral, é tudo isso. Então, não adianta você fazer, eu vou fazer um summit, eu vou fazer um encontro. Não, pera um pouquinho, as coisas têm que ser educacionais. Não, só pode participar disso quem é filiado, só pode participar disso quem é do meu grupo. Não, essa coisa tem que ser aberta. A gente tem que levar a sério esse assunto. Né? As pessoas estão morrendo mais nas corridas. Claro, porque a quantidade de corridas aumentou muito, né? As pessoas não estão se preparando adequadamente, não estão recebendo orientação adequada. Tem muita assessoria séria, tem muita assessoria legal, né? Os fundadores das grandes assessorias não estão sendo ouvidos, não são convocados para bate-papo, sabe? Não são entrevistados. Tem muita gente com muita história para contar bacana e com muita orientação bacana, né? Então, na verdade, o mercado ficou. Eu acho que o mercado ficou cego e surdo para quem trabalha nos bastidores do mercado de qualquer um dos nichos. Né? Então, por exemplo, a gente tem organizadores com trajetórias enormes, como o caso da IESCOM e como o caso de várias outras organizadoras pelo Brasil afora, mesmo fora de São Paulo, tem gente que trabalha organizando eventos de corrida há décadas, né? Que também está nessa experiência e nessa construção e nesse aprendizado para entregar coisas melhores. Entre os treinadores, como diz você, tem um monte de gente boa aí para falar. Entre as publicações de corrida, outro dia eu estava até fazendo uma reunião, eu falei,
com a Fernanda Paradiso, né? Da Contrarrelógio. A Contrarrelógio, que é isso? Contrarrelógio tem 38 anos, Tadeu. Eu falei, Fer, mas não te chamaram? Ela falou, não, Rô, eu nem recebi release. Então, a partir do momento que uma marca, um organizador do nicho de corrida de rua no Brasil, deixa de fora uma mídia de corrida que está há 38 anos no mercado, para o mundo para a gente descer, né, Tadeu? É mais ou menos isso. Outra coisa importante, assim, né? Veja bem, pô, você está reclamando de tudo? Não, são fatos. Quem quiser opinar, fica à vontade, enfim, criticar, sugerir, são fatos. Não dá para dizer que isso não está acontecendo. É pesquisar facilmente nas redes sociais, em históricos, na internet, de modo geral, são fatos. Outro ponto, as corridas incentivadas. Perfeitamente. É legal. Mas assim, todas no Ibirapuera, todas no Aterro do Flamengo, todas na Praia de Boa Viagem, todas nos lugares mais bonitos das cidades, tudo bem. Se elas realmente fossem a valores bastante acessíveis, mas a gente também não está mais vendo isso. A gente está vendo corrida incentivada a valores bem altos. Só fazendo um parêntese aqui para explicar, porque esse é um ponto que me interessa muito, até porque você sabe que eu já trabalhei organizando evento lá atrás, né? E até já fiz prova incentivada. Então, público, é o seguinte: corrida incentivada, existem muitas corridas e muitos circuitos de corrida no Brasil hoje que tem ou lei de incentivo federal, ou lei de incentivo estadual, ou lei de incentivo até municipal em algumas localidades. E o que acontece, né, Tadeu? A partir desse incentivo, dessa aprovação dessa corrida por qualquer uma das leis, ele pode captar patrocínio que vai cobrir os custos. Né? Antigamente, lá atrás, há 10 anos, pelo menos na lei de incentivo federal, era obrigado a ser custo zero. Hoje não tem mais isso. Né? Depois aumentou, teve lá um valor máximo, agora a gente não sabe como está. Enfim, né? As coisas estão, para mim, ainda não estão claras. Estou pesquisando, estou querendo entender, mas isso também não é o caso, o valor em si. Mas, poxa, se ela é incentivada, se ela realmente tem o motivo principal, né, do fomento ao esporte, tudo bem, precisa ser sempre nas melhores regiões. Então, faça uma no Ibirapuera, aqui, como o caso de São Paulo, por exemplo, teu público está no Brasil inteiro e fora do Brasil, e faça uma lá no extremo sul da cidade. Ninguém quer. Não Já falei isso num podcast de corrida. Eu queria ver uma na represa de Guarapiranga. Eu não quero fazer em Parelheiros, eu não quero fazer em Cidade Tiradentes, eu quero fazer só em Ibirapuera. Poxa, sigo com a mesma fala, tá uma várzea, certo? Então, são esses pontos, esses fatos todos, né, que me fizeram, né, comentar naquela notícia, né, sobre o que é Thalma Várzea. Então, a gente precisa tentar melhorar esses processos. Eu pedi algumas reuniões com alguns presidentes, a gente vai promover um encontro com líderes brasileiros e empreendedores do esporte para tratar, para fazer isso um documento, um manifesto, entregar para os órgãos públicos e olhar isso com bastante carinho, para entender como é. Né? É assim? A regra é essa? Salve-se quem puder? Ok, ficou claro? Está claro para todo mundo o jogo? Mas eu acho que não é bem assim, entendeu? Tem que existir responsabilidade, né? Você não pode simplesmente continuar com a mesma opinião. Formemos um grupo e saímos correndo no meio dos carros, no centro da cidade, na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. Não é bem assim. Não funciona isso, entendeu? E a gente precisa seguir os critérios. A gente tem que seguir os critérios. Tadeu, falando nessa coisa, esse crescimento, né? Porque hoje a gente tem muito mais prova de corrida de rua, cada dia aparece uma prova nova, seja em qualquer cidade, em São Paulo, enfim, a gente até tem um limite aí quase que de 6 provas no máximo no final de semana, né? Porque também não dá para ter muito mais, mas, por exemplo, a gente já tem todas as capitais brasileiras já tem 2 maratonas
praticamente quase todas. A gente já tem meia maratona fora de São Paulo, assim, nas grandes cidades, a gente já tem 3, 4 no ano, né? Que de repente não tem nem muito público para isso. Como que a gente, enquanto corredor, avalia a entrega dessa organizador, desse monte de organização, né? O que a gente pode observar? No regulamento? O que é? Para a gente ter uma garantia de entrega mesmo, né? Porque é a nossa vida que está em jogo. É exatamente isso, exatamente isso. O que a pessoa quer? Ela quer medir a prova pela camiseta ou ela quer medir a prova porque ela minimamente deve oferecer? É exatamente isso, né? São fatos. Então, assim, não pode realizar um evento sem água, ambulância, medição, suporte de bombeiro ou brigadista, trânsito fechado e sinalização. Esse é o mínimo para se realizar um evento? Então, as pessoas têm que observar se o regulamento está claro ou não, se a empresa oferece um suporte ou não, um saque, um telefone de contato, enfim. Tem empresa que não tem telefone de contato, tem empresa que responde só pelo WhatsApp com o celular do dono. É assim, sabe? As pessoas têm que se estabelecer. Então, tendo essas premissas básicas, e ninguém está livre de errar, a gente mesmo pode errar, outros organizadores podem errar, mas, poxa, a gente busca a cada dia estabelecer processos mais robustos, mais solidificados. E é bem por aí, então acho que é isso. Né? Poxa, o trabalho que eu gostaria muito de fazer é isso. O que é a corrida de rua em si? Né? O que ela te proporciona? Te proporciona a prática do esporte num ambiente dedicado àquilo naquele momento, naquele período. Seguro, né? Ou que ofereça, né? Que tente oferecer a melhor segurança possível dentro do que se pode oferecer naquele momento. Ou melhor, que siga as regras para que, seguindo as regras, a possibilidade de ter segurança é muito grande. Né? Então, é isso. Né? Seguindo a regra, poxa, a probabilidade de dar certo é grande. Né? Nós tivemos um caso na corrida do Superman, dia 29 de junho, um rapaz que chegou, cruzou um pouquinho antes da linha de chegada, caiu, foi atendido, foi socorrido. Acontece que uma semana antes, ou alguns dias antes, o irmão estava na mesma situação. O que eles tinham em comum? Um pré-treino mágico que receitaram para eles. Enfim. E aí foi se estudar essa história, né? Isso é outra coisa, né? Os magos da internet agora tem orientador de tudo que não, faça isso, junte com isso, que o seu treino vai ser fantástico. As pessoas só buscam ajuda, né? Busca orientação de um médico habilitado, com CRM, né, tudo bonitinho. Então, tá com uma lesão, busca um fisioterapeuta com crefito. Né? Você quer orientação de um treinador que tenha CREF. Poxa, tem um monte de profissional por aí. As pessoas estudam para isso. Né? Não é para ser tudo, olha, já que eu fiz que deu certo, eu vou ali na internet, vou na rede social e falo tudo que eu quiser. E aí vai ter Não é pedir para o chat GPT te criar uma planilha de treino para 21 quilômetros. Né? Então, isso é uma outra coisa. Porém, o chat GPT, na verdade, né, me parece que ele vai buscar as informações, né, por um grande banco de dados. A probabilidade e é aberto. Então, a partir do momento que você escolhe isso, a responsabilidade é toda sua. Mas a partir do momento que você escolhe de alguém que não está habilitado, que te convenceu a comprar o serviço dele, a responsabilidade é dele e sua. Né? Então, a partir do momento que você escolheu uma corrida que você não vê, pelo menos ali no site ou no regulamento, que vai haver apoio médico, né, o básico, né, a responsabilidade é sua também. Quando você aceita a declaração do regulamento, que você goza de boa saúde e, na verdade, não está bem, a responsabilidade é sua também. Não pode imputar só ao organizador isso. Né? E também, por exemplo, não se pôde imputar somente a Maratona do Rio, uma situação que eles passaram agora, a falta de medalha, numa das modalidades ali. Não é justo. Eles são meus concorrentes, não são meus inimigos. Mas se você assistir os vídeos, você vê as pessoas passando, pega uma medalha, volta, pega outra medalha, volta. O que a pessoa vai fazer com 3 medalhas? Isso é educação. Né? É como o cara que falsifica número,
né? Você se lembra do caso da Run-Up? 17 atletas correndo com o mesmo número. Com o Quer mesmo dizer, número. poxa, sabe, isso foi parar na justiça, a gente foi indenizado por isso, mas né, isso não pode acontecer, não é lícito, isso não está correto, não é justo isso. Ah, faltou medalha, mas pera um pouquinho, tá, faltou mesmo. Será que as pessoas não abusaram ali? Não... Pode haver erro, pode haver, mas são fatos. Você vê as pessoas, você vê filmes, aí todo mundo vai lá e reclama. Ah, o kit é um absurdo, mas espera um pouquinho, você se inscreveu para correr. Você se inscreveu para comprar kit. Tem que decidir, né? Qual a tua escolha? Né? Qual a tua escolha? Isso é uma coisa que eu acho que é importante, Tadeu, porque depois da Maratona do Rio, teve muita gente que entrou naquilo que eu chamo da lacração, né? Começou a fazer vídeo reclamando do kit da maratona, né? Só que você não compra o kit, você compra uma série de serviços que incluem um kit bem pré-definido, que é uma camiseta, um chip, um número de peito e brindes. Estava bem definido. E no regulamento Bem estava definido. muito bem definido. Estava definido, então é isso. Estava definido, o jogo está claro. Então, se o jogo está claro no site, se o jogo está claro no regulamento, a pessoa entrou, entregaram o que prometeram, a regra está clara. Ah, houve um erro, não gostei. Tá bom? É fato. Reclame nos meios corretos, tudo certinho, né? É por aí. Ah, puxa, podia ter mais atendimento de um lado, menos do outro. Tá certo. A gente já errou, já corrigiu. Então, assim, de um modo geral, vou fazendo um resumo para se você tiver mais alguma pergunta, enfim. O meu conceito de Talma Várzea é esse aí, né? As pessoas fazendo o que acham que têm direito de fazer e não querem cumprir com as suas obrigações, né? Eu só reclamo, mas eu não ajudo, né? Então, assim, aí eu vou fazer corrida e corrida é isso aí, né? Água, buzina e banana. Então, pô, não é bem assim. Tem regra, entendeu? Tem autorizações públicas, tem taxas, né? Tem uma série de coisas. Então, isso tem me incomodado bastante. Assim como faço um evento incentivado, mas eu só quero a nata, eu só quero os melhores locais. Eu não quero ir para. Eu não quero fazer como a ESCOM fez, levou a meia maratona de São Paulo lá para Itaquera. Um sucesso, uma região em franco crescimento. O evento foi um sucesso. Então, foi tanto sucesso que a gente levou uma etapa da Mulher Maravilha para lá, outro sucesso. Né? Então, região riquíssima, né? Que tem potencial. As pessoas têm que olhar por aí, né? Tem que olhar. A gente fez muitos anos lá dentro do Parque do Carmo, uma corrida, eu lembro a época, era a Corrida do Trabalhador. Era sempre cheia. Eu lembro dessa corrida. Era sempre cheia. A gente fazia, na época, era contratado por um sindicato que fazia essa corrida. Era sempre cheia, era sempre legal. Então, São Paulo é muito grande para as pessoas ficarem brigando pela marginal. Né? Eu adoro correr na marginal porque meu tempo é bom. Putz, todo final de semana tem corrida na marginal. Então, eu já não vou mais nas corridas de rua por causa disso. Às vezes as pessoas perguntam para mim: nossa, Rolf, é sempre que eu não te vejo. Eu vou em uma ou outra porque é sempre o mesmo percurso, Tadeu. E eu corro há quantos anos? Eu já cansei desses percursos, por isso que eu fui para a montanha, né? Mas pegando um pouquinho disso que você falou, né? Que você foi lá para a Zona Leste, enfim. Apesar desse crescimento da corrida, né? Então, por exemplo, você foi com uma prova para a Zona Leste, você tem algumas outras características, coisas que você trouxe de novo e de inovação para o mundo da corrida. Você e Ascom, né? Você acha que ainda tem espaço para mais coisa nova? O que tem? Dá para ser melhor ainda? Ou o mercado, além de uma várzea, já chegou no limite de entrega? O mercado não está na várzea, os processos estão na várzea. O mercado os processos, desculpa. O mercado está em. Que se usou muito, né, o boom das corridas, está em ponto de ebulição. Né? O meu questionamento é realmente a melhoria dos processos. Né? É igualar, é subir o sarrafo, como eu disse a Carol. Né? É igualar por cima. Então, todos têm que ter o direito ao mesmo processo. Então, todos têm que tirar taxa, todos têm que tirar autorização, todos têm que pedir federação, todos têm que pedir permit. Não tem essa de não vou só você pede permit.
veio o Rio de Janeiro, praticamente já chegou um período que só a ESCOM pedia permit no Rio. Agora as empresas estão seguindo essa linha, porque a federação começou a se posicionar. Se fundou uma nova federação no Rio, se reestruturou, uma federação que está presente nos eventos, está indo. E é isso, porque nós estamos num processo confederativo. Você tem a confederação, as suas federações, né, que seguem as normas da modalidade. Os árbitros estão lá para seguir, para monitorar o evento. Então, tem legislação para isso, tem regra. Então, é isso. O que eu vejo de novo nesse processo todo, são as experiências, o ineditismo tem acontecido, muitas vezes com uma franquia nova, uma marca nova, né, alguma marca, um patrocinador que acabou de entrar e resolveu fazer uma corrida dele. Tem um caso muito curioso, muito interessante, de uma corrida recente que aconteceu em Belo Horizonte, do supermercado BH. Puxa, a inscrição era uma cesta básica, não, a inscrição não, o kit era uma sacola gigantesca, que dava quase R$ 400 de compras, né? E a inscrição acho que era 80, começou com 70, 80, começou a 90, assim, representava nem um quarto do valor dos itens de kit, né? Isso é legal, a prova estourou de vender, foi um sucesso. Então, quando tem coisas diferentes, o público se anima, mas o público está muito dividido. Você tem o mesmo público praticamente para 3 ou 4 eventos para o final de semana, 5 eventos, enfim. Agora, tem uma carência, por exemplo, aqui em São Paulo, de eventos noturnos, no Rio também. Sim. O que é legal é que isso se expandiu, né? O Brasil inteiro tá forte na corrida de rua. Então, você tem praças como Minas Gerais, Bahia, a cidade do Recife. Nossa, tem muita coisa legal. A gente fez um levantamento no Jornal Corrida, eu acho que tem só, de todas as capitais, acho que tem menos de 4 que tem uma maratona só. O resto, todas as capitais hoje tem 2 maratonas. Curitiba, Vitória tem corrida todo final de semana. Porto Alegre, enfim. Então, poxa, é realmente um mercado em franco desenvolvimento e que, poxa, não, quanto isso representa, sabe, na cadeia de serviços, turismo, é muito importante. Tudo, é muita coisa. É um processo irreversível, vai continuar crescendo. Eu reitero a minha observação é de que isso precisa ser melhor tratado, os processos melhor tratados e as regras têm que ser iguais para todos. Você não pode fazer um treinão sem nenhum tipo de certificação ou documento e às vezes com a mesma quantidade de pessoas de uma corrida de pequeno porte que tem que tirar todo, quer dizer, a diferença está no nome, um é treinão e o outro é corrida de rua. É tudo igual, né? Só muda o nome. Não, isso não pode, entendeu? Não pode ter um treino de uma assessoria esportiva na rua com mais de 300 pessoas. Não, é só treino de uma assessoria esportiva. Também não pode. Não está correto. Passou do número X que manda a regra, tem que ter, né? Tem que ter tudo isso. Não pode querer fazer corrida incentivada só nos melhores lugares da cidade. Tem que ir para outros lugares, tem que mostrar, tem que servir a população também. A gente tem programas gratuitos de inclusão de PCD, a gente não cobra nada. A maioria das empresas cobra 50%. Entendeu? Então, assim, tem que fazer um serviço. Tem que fazer a inclusão dos colaboradores, dos nossos patrocinadores, a gente faz isso. Tem que devolver para a sociedade um pouco do que a gente ganha. Né? Então, isso acontece. Esse processo tem que ser igual para todos. A gente está falando muito em organizar, em estruturar, e eu concordo com você. E aí, só para o público entender, a gente tem um organizador de um lado, federações e confederações no meio disso tudo, a gente tem as mídias de corrida, que o mercado separa dos influenciadores, que são vistos fora das mídias, enfim, a gente tem vários players desse mercado, né? Como que a gente faz
que você imagina para juntar tudo isso e organizar e dar essa estrutura, faz essa conjunção, essa união de todo esse bastidor do mundo da corrida para poder dar essa estrutura que quem ganha lá na frente é o corredor que faz a inscrição, né? Como que você vê isso? Nós brasileiros temos uma capacidade de organizar eventos muito além do padrão mundial. A gente é muito bom Eu nisso. Sei. Entendeu? O Brasil organiza eventos fantásticos, eventos de modo geral. Né? Sim. A gente tem uma capacidade de resposta rápida para intervenções que fogem ao nosso controle. A gente tem uma habilidade para isso. Né? O processo ele já está em andamento. Ele precisa de melhorias, e as melhorias vão ser baseadas em regras. Então tem que oferecer também para as federações e confederação, no caso do atletismo, subsídios para isso. E não necessariamente esse subsídio tem que partir de uma associação, de uma assessoria, isso pode partir dos próprios organizadores, se reunirem, e esse é o meu movimento agora, é juntar as pessoas e falar, ó, o que é bom para melhorar, o que é bom para entregar para o corredor ali no final. É bom que todo mundo siga a regra 1, a regra 2, a regra 3, a regra 4, a regra 5. Onde entra a pessoa com monociclo ali dentro? Não entra. Não, ela pode entrar sim, ela tem que se cadastrar, ela tem que seguir essa regrinha, entendeu? E aí a gente entrega essa informação e, e aí vem a regra, entendeu? É relativamente simples. Você falando agora o que influenciador... falta conversa, né? Falta conversa, falta comunicação. O influenciador, poxa, ele impulsionou o mercado. Ajudou muito, né? A pessoa que trabalha com a mídia social, chamada de influenciador, que influencia a opinião de alguém, por isso chamado de influenciador, que influencia o comportamento ou a opinião de alguém, né? Poxa, ajudou a impulsionar o mercado. Bacana. Mas será que ele precisa largar na frente da elite ali, ou na frente do pelotão, entre a elite, tudo, parar para tirar uma foto e ser atropelado por alguém? Ele pode fazer isso em algum momento. Né? Pode sim, é só definir a regrinha. Você quer fazer foto? Entra ali, você tem 30 segundos antes da largada, depois você tem que parar, você tem que focar na sua performance na corrida. E depois vai sacar o celular, vai filmar à vontade, entendeu? Definindo as regrinhas do jogo, você passa a regra do jogo. Poxa, aí quem não quiser seguir, eu não vou chamar de lei, as nossas regras da modalidade, elas estão bem avançadas. O que está acontecendo é que, como a quantidade de corridas cresceu, né, e as novidades todas, né, aconteceram, né, é isso, o treinão, o crew, a equipe, o influenciador, o monociclo, a bicicleta, né, a falta da taxa, a falta da ambulância, agora tem que rever o processo. Rever o processo. Né? O Brasil é um caso de reunir sucesso. todo mundo, conversar, né? Sentar e de comunicar, né? Comunicar para o público, né? Exatamente, né? Aquela famosa pergunta nova, né? Quais são as suas dores? Então, pôr todo mundo para falar, gravar, colocar um player desses qualquer de inteligência artificial, fazer uma síntese, entregar para as entidades competentes, para os órgãos públicos, é isto aqui que a gente precisa dar, precisamos pôr luz nisso aqui, entendeu? E isso vai trazer um pouquinho de acomodação nesse processo como um todo, né? E isso tem que partir dos organizadores, isso não tem que partir de associação nenhuma, isso não tem que partir de entidade nenhuma, isso tem que partir dos organizadores, porque não adianta a gente viver só numa decisão monocrática, numa decisão imposta, né? Tem que haver isso, né? Tem que ouvir. Tem organizadores com 40 corridas do interior, que estão no interior com 40 corridas, mais do que a gente tem na capital, né? Eu ouvi essa semana que eu estive lá em Ribeirão Preto, num evento organizado pela Chip Time, Ribeirão, fantástico evento, numa fábrica desativada que virou um centro cultural, um espaço de eventos, lugar magnífico. O evento foi muito bom, né? Poxa, por que vocês não vêm mais para o interior para trazer mais oportunidade para a gente? Falei, você quer saber, assim, minha opinião, a gente está com um pouco de medo, porque vocês cresceram muito, então um está com medo do outro, acho que a gente precisa conversar mais, né? Ele deu risada, tá? Ele falou, é verdade, a gente cresceu muito aqui, né? Assim, tem várias empresas com muitos eventos no interior do estado de São Paulo e Brasil afora.
Então, a capital não é a essência. Então, tem muita gente que precisa ser ouvida em vários lugares, né? Sim. Então, sabe, esse encontro, ele é fundamental. Isso vai acontecer rápido, vai acontecer em breve. A gente precisa fazer isso. A gente precisa chamar a imprensa, a gente precisa chamar a pessoa que vai lá no monociclo e falar, poxa, como você mesmo sugere como poderia ser diferente isso? Porque é o trabalho da pessoa também. Não pode simplesmente, você está banida. Não, olha, me dá uma sugestão que encaixe você dentro desse processo bacana. E tá É todo mundo bem. conversar para solucionar, né, Tadeu? E todo mundo ganha, e todo mundo vai ficar feliz, entendeu? E todo mundo vai correr, pegar sua foto, pegar seu vídeo. Poxa, e o corredor vai ganhar entrega, vai ganhar experiência, vai ganhar um monte de coisa. Qualidade, né? Entendeu? Segurança. Pô, é tão desagradável você ver aqueles corredores que vão lá no Fotop, por exemplo, e baixa a foto que está lá escrito, Fotop, está com um xizinho, ainda vai lá e publica. Pô, sabe? Isso é trabalho, né? É copiar o RG, isso é educação. É isso, e a gente precisa sempre reiterar, é um mercado, sim, né? Eu costumo falar para as pessoas, e algumas pessoas às vezes até se sentem ofendidas, né? Gente, o Jornal Corrida tem CNPJ, né? Tem conta para pagar. Eu só não faço mais ele impresso, né, Tadeu, que nem eu fazia antigamente. Você conheceu, você anunciou, você sempre teve ali no Jornal Corrida de alguma forma, né? Eu não faço mais ele impresso porque não tem mais dinheiro no mercado, mas tudo bem, né? Mas a gente tem conta para pagar, site, edição de vídeo, a gente tem coisa para fazer, é um negócio. É um negócio. Né? Não é uma coisa assim, a Roberta Palma é jornalista, ela gosta de correr, ela tem lá um negócio. Não, e, por exemplo, uma coisa que eu reitero também do nosso lado é, por exemplo, a Contrarrelógio, Jornal Corrida e alguns outros canais, a gente vive da corrida. Né? A gente não está na corrida porque é a nossa baladinha. Né? Não, a gente criou e estruturou um negócio para oferecer conteúdo de corrida. A gente criou a plataformas de conteúdo de corrida. E, às vezes, o público, tanto de mercado quanto de o público final, que é o corredor, não entende isso. Né? Mas você falou de baladinha. Pô, uma coisa, sabe, uma evolução bem bacana que está acontecendo? A idade do público corredor diminuiu. Né? Sim. Ela estava muito concentrada nos 30 anos, e assim, ela teve uma evolução fantástica para os 25 anos. Uhum. Então, muita gente, sabe, deixando de ir para a baladinha do sábado para dormir cedo, para correr no domingo, grupos. Nós estamos vivendo um momento virtuoso, é só arrumar a casa. Exatamente. É só arrumar a casa, sabe? Mas tem que ser rápido, tem que ser com excelência, e tem que ser com atividade direta, não com política, com né, uma coisa lenta. A coisa tem que ser rápida, o processo tem que ser rápido antes que aconteçam assim episódios mais graves com tudo isso. Né? Ninguém está livre disso. Né? As pessoas, os eventos são feitos de pessoas. Né? Você pega um evento tem 100, 120, 150, 200 staffs. Tudo pode acontecer. Né? E eu tenho certeza que nenhum organizador acorda na madrugada, toma chuva ou sol, para ir lá prejudicar ninguém. As pessoas querem ir lá trabalhar direito. Pode acontecer, mas, poxa, se você ir seguindo uma cartilhazinha, se preocupar com tudo, a probabilidade de ter erro vai diminuindo. Né? E a gente vai fazendo as pessoas felizes, porque a gente também tem um papel muito importante na sociedade, o organizador de evento. Imagina se o poder público tivesse que entregar tudo que a gente entrega, não ia ter operação para isso. Não ia dar. E o corredor? Qual que você enxerga que é o papel do corredor? Né? O que ele tem que observar nesse momento do mundo da corrida e como que ele pode contribuir também para essa organização, essa estruturação? Olha, muitas empresas têm canal de atendimento, o corredor pode mandar sua sugestão. Né? Mandar sugestão mesmo. Olha, minha sugestão é essa. A gente recebe muita sugestão aqui. Recebemos várias sugestões. Não é só ficar
criticando e falando mal nas redes sociais. Não. Transforma esse ódio, né, e essas frases grosseiras das mídias sociais numa sugestão Tem, a direcionada gente para o não leitor. tem. A grande maioria é bem bacana. Assim. A gente, de um modo geral, tem muita interação positiva. E tem as pessoas que realmente enxergam na rede social um local para extravasar, para pôr as suas opiniões pessoais da forma que acha que deve, né? Aquele poder de expressão não pode se confundir com poder de agressão, né? Então, direito de expressão não pode se confundir com direito de agressão. São coisas bem diferentes, né? São status bem diferentes. Então é isso, o corredor pode mandar mensagem, escolher as provas, escolher os organizadores, enfim, né? Olhar se as pessoas se dedicaram à melhoria dos processos, de um modo geral, mas isso acontece já. Acontece. O que realmente, né, me preocupa hoje é essa desigualdade nos processos, né? O que uma empresa estabelecida tem de responsabilidades contra uma outra que não quer ter responsabilidade. O que uma empresa estabelecida tem de responsabilidades contra um grupo que se sente no direito de montar um treinão e tá tudo bem. É treinão, né? Todo mundo sai para treinar e não reclama que não tem posto de água, já que saiu para treinar, sai para treinar. Então, assim, o conceito que está se explorando é esse. Isso não está certo. Né? Eu quero fazer uma corrida incentivada, mas eu só quero fazer em Ibirapuera. Não, mas leva lá. Vai fazer em Itaquera, vai fazer em Socorro, vai fazer em Parelheiros. Não quero não. Quero Itaquera, quero Ibirapuera. Meu instituto só faz se for no Ibirapuera. Então não é bem assim, né? É isso aí. Vamos correr, mas vamos. Tadeu, o que tem de novidade? Você pode deixar aqui para a gente finalizar algum spoiler de alguma novidade que a Yascom vai trazer? Está preparando aí? Porra, a gente terminou o ciclo pandêmico, por incrível que pareça, em 2024, né? A gente entregou corridas de 2021, e 22, 23 e 24. Aí a gente, a partir daí, reorganizou a frota de eventos, o calendário, né? Fez as top races, a gente montou lá um pacote chamado Top Races, meia de São Paulo, Maratona de São Paulo, meia do Rio. Antes você entrou com a meia de Guarulhos, que é domingo agora, né? Sim. E é uma cidade com potencial. A gente ainda está achando uma data legal para a meia de Guarulhos. Pode ser que no ano que vem a gente traga ela um pouquinho mais para o mês, no começo do mês, de julho. E aí a Pampulha, né? A meia do Rio e a Pampulha. Aí a gente acabou abrindo licenças novas, né? A gente sempre teve licenças tradicionais como a Mulher Maravilha, Batman, Superman. A gente trouxe Brasil o Hello Kitty, a corrida mesmo para adultos, né? Que é dia 3 de agosto agora, para San Rio. A gente está fazendo também uma corrida infantil que vai ser no shopping Guarulhos. Então, Guarulhos é um lugar que a gente está operando, enfim, né? Descentralizou. Então, a gente está em Guarulhos, está na Zona Leste, está na Zona Norte, a gente faz eventos na Zona Norte, Centro Histórico. Ninguém queria fazer evento no Centro Histórico, nós fomos para lá, nossos eventos vão super bem no centro. A gente fez a Corrida do Café, fez a São Paulo Classic, e assim vai, né? Então, são novidades nesse sentido, né? Já foram novidades para esse ano, e para o ano que vem a gente vai manter essa linha de corridas, as de performance, as temáticas, né? E é isso. Esse ano ainda temos mais 10 corridas até o fim do ano, e a gente termina o ano ali no comecinho de dezembro, e férias. A Pampulha e férias. Acabou a Pampulha e férias, né? Depois de 35 anos, a gente passou Depois de 35 anos é merecido, eu já te falei isso. Passou a fazer férias no fim do ano. Mas legal, foi importante. Sensação de missão cumprida. Só te perguntando e realmente finalizando, você está vindo com uma novidade, é que você vai pedir o atestado médico na meia maratona internacional do Rio. Eu queria que você comentasse um pouquinho rapidamente disso.
Olha, o processo inicial agora, a gente está fazendo uma implantação, já implantar a implantação de uma declaração de saúde no processo eletrônico. Vai começar por aí, né? Quando me perguntaram se eu era a favor disso, eu disse que sim, que eu sou a favor disso. Então a gente está já nessa semana agora, né, a gente fez alguns ajustes sistêmicos com a etiqueteira que a gente trabalha e agora vai ter que dar um double check, um duplo clique, né, na hora de aceitar, porque a maioria das empresas, e a grande maioria, faz simplesmente um termo de responsabilidade, né? E agora a gente já acabou de implantar, enfim, está funcionando, até quinta-feira já está funcionando, nos próximos dias, e que é uma declaração de saúde, específica sobre saúde. Né? Isso é só para o 21 ou para qualquer distância? Não, isso é para qualquer evento nosso. Isso é para qualquer evento nosso, né? Vai ser no geral para os eventos da ESCOM. Exatamente. Um outro procedimento que a gente implantou já a partir desse final de semana na Meia de Guarulhos. Então não é um atestado médico, é uma declaração de saúde. É uma declaração médica, exatamente. É uma declaração de saúde, né? de boas práticas, de gozar de boa saúde. Né? Sobre o atestado, a gente está trabalhando nesse sistema para chegar, se eventualmente chegar nesse ponto de uma exigência, porque é um movimento que tem que ser muito rápido. Em cidades como Porto Alegre, hoje já há projeto de lei que obriga, né, vai entrar em votação, que obriga todo mundo a apresentar atestado. Infelizmente, teve um caso lá na Maratona de Porto Alegre que marcou o Brasil, né, um jovem de 20 anos. Né? Sim. E aí é isso. Então, a gente está nessa fase de desenvolvimento e implantação. Outra decisão que nós tomamos e que acabamos de implantar é que no número de peito, a partir já desse final de semana da Meia de Guarulhos, tem uma declaração. Não é uma declaração para assinar, é uma declaração permanente, que o portador do número de peito aceita o regulamento do evento. Né? Por quê? A gente ficou pensando, poxa, as pessoas... isso é outra coisa que, assim, realmente é falta de educação mesmo, né? A pessoa que cede o número à terceira. Você não tem controle disso, né? É um comércio paralelo, as pessoas vendo kit, vendo isso, vendo aquilo, não. Então, assim, ok, você pegou o número, então você está com aquele número, você está declarando que você está de acordo com o regulamento. Então já tem uma frase no número, na filipeta da medalha, na filipeta do guarda-volume, né? Ou seja, o portador desse número declara que está de acordo com o regulamento. Então, não dá para dizer que não sabia. Então, assim, são procedimentos que nós estamos implantando, né? Como eu disse, melhorias no processo, né? Para poder chegar no ponto que é nivelar por cima. Assim. Então, é atestado para todo mundo? Para todo mundo. Nós já estamos caminhando para isso, né? Para ter um sistema em que a pessoa faça um upload de um atestado. Porque, por exemplo, se você pega um PCD, isso é um outro processo que está sendo rediscutido, né? Porque tem cidade que tem lei para PCD, tem cidade que não tem cidade que tem lei para premiação para PCD, tem cidade que não tem. A lei, ela diz que é nas devidas proporcionalidades, então tem sempre duplo entendimento, a gente precisa analisar isso melhor. Mas se você pede para o PCD um comprovante de que ele é PCD, que ele goza de boa saúde ou está apto para participar do evento, por que não pedir de uma outra pessoa, né, que se considera apta para participar, normal, não PCD, por exemplo, né? Não sei nem se o termo é esse, mas uma pessoa que se declara apta para participar no pelotão geral. Então tem muita coisa para conversar. Né? Sim. A gente está correndo, já está implantando processos, já está na meia do rio. A gente vai implantar umas ideias novas e vai fazer com que tudo saia o mais dentro do controle possível. Inclusive é isso, no número vai uma declaração mesmo. Para melhorar a entrega, né? E na verdade, quem ganha com tudo Durante isso... Durante anos, nós colocamos no verso do número uma declaração, um local para a pessoa preencher, colocar telefone de emergência. Eu lembro disso. Ninguém preenchia. Não, na verdade, é o que eu ia falar. Infelizmente, nós brasileiros, nós somos mundialmente conhecidos por não lermos regulamento de prova.
né? Mas as pessoas estão lendo, legal, as pessoas estão lendo, a gente tem recebido, olha, eu vi no regulamento, está aumentado o número de leitura. Isso é Que legal, bom, isso é muito sabe? importante. Isso faz com que a gente repense regulamentos, reescreva, melhore, né? Outra coisa, o telefone de emergência. Vai telefone de emergência, não ponha o seu telefone. A pessoa vai lá e Não põe é o o telefone. seu, né? Porque você vai estar na corrida, né? Então, mas tivemos vários casos de pessoas que foram para o hospital e quando você liga, fala, não, não era eu, não, eu dei para o meu primo o número, eu dei para o meu amigo. Aham. Então, enfim, vamos melhorar isso. Vamos todos melhorar a corrida, né? Eu acho que se todo ecossistema, se todo mundo fizer sua parte, realmente esse up aí, esse boom aí do mundo da corrida vai trazer muita coisa positiva para todo mundo lá na frente, né? É isso aí. Tadeus, obrigada pelo seu tempo, obrigada pelo papo, a gente está à disposição. E para você que ficou aqui com a gente, que assistiu e ouviu, deixa aqui sua pergunta, deixa aqui seu comentário, curte aqui, segue a gente para mais conteúdos, ser avisado de mais conteúdos como esse. E obrigada mais uma vez a todo mundo. Obrigada, Tadeus. Roberto, obrigado pelo espaço. Só chamar, vamos falar mais. E é isso. Somos uma empresa, temos muitos acertos, temos muitos não acertos e a gente se dedica a melhorar a cada evento. A gente tem nossas reuniões pós-evento de avaliação. A gente sabe ouvir críticas, sabe ouvir elogio e muitas famílias realmente dependem desse trabalho aqui no Brasil inteiro, um movimento que cresceu e então a melhoria do processo vai ser bacana, sabe? Vai trazer benefícios para todo mundo. E, do meu lado, fica aqui o compromisso de melhorar a cada evento. Com certeza. Obrigada. Até o próximo Valeu, episódio tchau. nosso. Valeu. Obrigadão. Beijo.